Meu amigo Kyle tem um barco de console central de 27 pés, e no verão, ele é o amigo certo para ter em dias de passeio de barco. Não sou um especialista em barcos de forma alguma, mas meu amigo tem algum tipo de radar em seu barco que alerta sobre qualquer tipo de massa de terra, águas rasas e outros barcos. Com isso, conseguimos ficar no barco até tarde da noite. Às vezes, o barco pode acomodar confortavelmente 8 pessoas. Isso aconteceu em um dia quente de verão, em meados de julho. Kyle levou 5 de nós para passear no barco apenas para beber na baía. Horas depois, ele nos levou a um restaurante à beira d'água, onde ancoramos o barco, comemos, bebemos e relaxamos por mais algumas horas. Ainda tínhamos uma abundância de coquetéis em lata no refrigerador e era uma sexta-feira à noite. Então, depois de sair do restaurante, Kyle nos levou de volta ao meio da lagoa, onde navegamos devagar com música alta o tempo todo. Kyle não bebe muito, então funciona bem ele ser o único com o barco, e ele simplesmente gosta de nos levar para passear sem precisar beber. Passamos pelo farol na ilha de Barreira. Todos nós tivemos uma conversa sobre como os faróis à noite têm algo de liminar e assustador. Kyle desligou o motor e flutuamos no local por um tempo, com a música ainda tocando enquanto todos conversavam. Eu estava meio hipnotizado pelo farol. Me peguei olhando para ele repetidamente. Acho que porque estava tão distraído da conversa que estava sendo travada, fui o único a perceber um grito distante. Eu disse, "Ei, desliga a música" várias vezes, até que a pessoa que estava no som desligou. Eu disse que ouvi um grito ao longe. Estávamos flutuando perto de uma ilha que ficava no meio do continente e das ilhas de Barreira. Ficamos em silêncio por alguns segundos, à deriva, e com certeza eu estava certo. Havia uma mulher gritando por socorro vindo daquela ilha. Todos nos olhamos e pude ver o horror no rosto dos meus amigos. Os gritos definitivamente vinham da ilha. Estávamos muito longe tanto do continente quanto das ilhas de Barreira para que o som viesse de lá. Gritamos de volta o mais alto que pudemos e a voz da mulher respondeu, "Socorro!" Gritamos todos, "Onde você está?" E a voz da mulher respondeu, "Estou sendo seguida." Comunicar-se assim estava sendo difícil, já que mal conseguíamos nos ouvir. Mais uma vez perguntamos, "Você está na ilha?" E ela gritou de volta, "Sim." Kyle ligou o motor sem hesitar e começou a nos levar até a ilha. Ele ancorou o barco quando estávamos perto o suficiente da costa da pequena ilha. Todos nós descemos do barco e começamos a olhar ao redor e chamar pela mulher. Essa situação ficou muito mais preocupante quando ela disse, "Estou sendo seguida." A ilha não era muito grande e, com 6 de nós andando com lanternas, chamando por ela, certamente a teríamos encontrado do outro lado da ilha. De repente, ouvimos um grito de mulher ensurdecedor, como se estivesse abafado. Meus amigos e eu gritamos uns com os outros para nos encontrarmos do outro lado da ilha. Corremos o mais rápido que pudemos. Eu corri descalço por arbustos dolorosos, e quando cheguei ao outro lado da ilha, meus pés estavam sangrando, mas não havia ninguém aqui. Encontrei meu amigo Kyle e Jake, que já estavam lá, e eles disseram que ouviram o som de um motor de barco indo embora. Havia também uma esteira fresca na água, claramente de um barco que acabara de partir, mas estava escuro demais para ver algo mais profundo na água. Liguei para o 911 e relatei isso para que o barco de patrulha pudesse ficar atento a qualquer barco misterioso com as luzes apagadas. Um barco de patrulha veio até o barco de Kyle, onde ancoramos e todos contamos freneticamente para 2 oficiais a bordo o que tinha acabado de acontecer. Eles se comunicaram por rádio com todos os outros barcos em serviço e isso se transformou em uma verdadeira caçada. Acho que o barco nunca foi encontrado, porque não apareceu nas notícias nem nada do tipo. Tudo o que sei é que não havia mais ninguém naquela ilha quando a procuramos. Estávamos todos tão assustados com isso, que Kyle levou o barco de volta ao ancoradouro, e todos nós acabamos relaxando em seu quintal, conversando sobre o que aconteceu. Até hoje, ainda não sabemos o que aconteceu. Não houve notícias de mulheres desaparecidas, pelo que sabíamos. Foi algum tipo de sequestro ou um grupo de pessoas fazendo uma brincadeira? Acho que nunca saberemos. Essa é uma história do meu tio e do meu pai, que contaram inúmeras vezes em reuniões de família, e ainda nos arrepia a todos tanto quanto antes. Foi nos anos 80,
meu pai e meu tio Jack sempre foram ávidos pescadores. Eles costumavam pescar em alto mar pelo menos algumas vezes por ano no barco do meu tio. Ele tinha um barco com cabine dos anos 70. Vi fotos e a coisa era enorme. Meu tio costumava morar em Cape Cod, Massachusetts, onde ancorava o barco. Meu pai ia lá de vez em quando para passar um fim de semana no mar com meu tio. Nunca gostei de pescar, meu pai tentou me interessar, mas não é minha praia. Também não vou fingir que sei muito sobre pesca, mas sei que quanto mais fundo no oceano você for, maiores e mais abundantes serão os peixes que você pegará. Acho que eles costumavam ir principalmente atrás de robalos, atuns e bacalhaus. Eles chegavam a cerca de 20 milhas do mar e pegavam o que podiam caber no barco. Eles eram tão obcecados que as paredes do meu tio em casa até hoje estão cobertas em 90% de fotos dele e do meu pai segurando peixes. No entanto, houve uma vez, em uma noite inesperadamente nublada e uma lua nova, em que eles ouviram um som perturbador enquanto pescavam. E na manhã seguinte, eles descobriram um cadáver em outro barco. Foi uma experiência que deixou uma marca forte em meu tio, já que foi ele quem viu o corpo, mas juntos eles compartilham a história de pescador mais assustadora que já ouvi. Moro em um canal privado na Flórida com minha família. Vou manter o resto da localização em segredo. Basicamente, é uma viagem de 15 minutos do canal para o oceano. Temos algumas motos aquáticas e um barco de 35 pés, um Proline Express de 2007, que é o xodó do meu pai. Ele é o cara dos barcos. As motos aquáticas são para minha irmã e eu, então somos 4 na casa de minha mãe, meu pai, minha irmã e eu. Tenho 23 anos, ela tem 26. Nada do que direi na história será para me gabar, estou apenas expondo fatos para contextualizar a história. Temos algumas casas em todo o país, uma na Califórnia, uma em Nova York e uma na Flórida. Nossa casa principal é na Flórida, pois é onde minha irmã e eu crescemos e estudamos. É uma comunidade fechada. Nossos pais ficam fora de casa muito, deixando-a para minha irmã e eu e nosso cachorro. Temos uma casa legal e, quando estamos sozinhas, às vezes fazemos festas e grandes encontros no quintal, porque nossa casa é a última do canal e ao lado da casa há um pequeno pântano. O canal continua um pouco além da casa e depois se estende pelo pântano. Então, em uma direção, temos privacidade total dos vizinhos. Em um dia muito quente, minha irmã e eu pegamos nossas motos aquáticas. Como eu disse, são 15 minutos de passeio pelo canal até ele se abrir para uma baía, e então passeamos pela baía ou, às vezes, atravessamos a ponte e vamos para o oceano. Às vezes, o oceano está agitado demais, então costumamos andar na baía. Dependendo da maré, sempre há muitos barcos na área da baía. Depois de um tempo andando, paramos no meio da baía apenas para relaxar. Poucos minutos depois, um barco de tamanho médio se aproximou de nós e um homem mais velho que o dirigia começou a conversar conosco. Ele devia ter uns 50 ou 60 anos, era um pouco acima do peso, tinha uma barriga e segurava uma cerveja enquanto dirigia o barco. Para registro, basicamente começou a falar sobre nossas motos aquáticas, contando sobre as dele e sobre sua enorme casa à beira da água. Ele nos convidou para nadar na piscina dele e, quando dissemos que não, pois tínhamos que voltar em breve, ele perguntou de onde éramos. Como disse, não estou me gabando, mas minha irmã e eu somos bonitas, então às vezes atraímos pessoas estranhas. Fomos vagas ao responder a pergunta dele, dizendo apenas que éramos da região. Minha irmã foi a primeira a ligar a moto aquática, indicando que estávamos indo embora. Acenamos para ele de forma amigável e começamos a andar novamente. Rimos quando nos afastamos do barco dele.
Ele era um pouco assustador por convidar duas garotas que poderiam ser suas filhas para nadar em sua piscina, mas já tínhamos lidado com piores. Pouco depois, decidimos encerrar o dia e voltar com as motos aquáticas. Percorremos o canal até 80% do caminho e chegamos à parte onde o canal se cruza com o nosso, como uma interseção em forma de T. Nós já tínhamos passado por essa parte. Vimos um barco parado lá e parecia ser o mesmo barco do homem que nos abordou antes. Ele estava simplesmente flutuando na interseção, e passamos por ele. Não sabíamos se ele nos seguiu ou se ele também morava em um dos canais, então continuamos até chegar em casa e atracar as motos aquáticas. O que aconteceu a seguir foi que as coisas ficaram realmente estranhas. Enquanto lavávamos as motos aquáticas, percebemos que o barco do homem estava se aproximando de nossa casa no canal. Ele parou o barco bem em frente à nossa doca e começou a falar conosco novamente, com aquele sorriso estranho, elogiando nossa casa e quintal. Minha irmã saiu e disse o que estava na mente das duas: por que você nos seguiu até aqui? Isso é realmente estranho. Ele respondeu que também morava na comunidade e só queria ver nosso canal. Acho que ele percebeu que não estávamos à vontade e não queríamos falar com ele. Ele virou o barco no pântano e acenou para nós. Nós não acenamos de volta. Então, aconteceu algo realmente bizarro. Vimos alguém correndo pelo quintal em direção à doca e saltando na água. Levantei a janela e olhei, mas não vi nada. Minha irmã e eu corremos para a porta dos fundos e ligamos as luzes, mas quem quer que fosse já tinha ido embora. Seria ingenuidade nossa não pensar que sabíamos quem era. Tinha que ser aquele homem estranho que nos seguiu. Acho que ter um cachorro grande em casa foi a única razão pela qual ele não invadiu a casa. Perguntamos aos vizinhos da nossa área se eles tinham visto algo estranho, mas ninguém sabia de nada. Decidimos que era melhor não arriscar e ligamos para a polícia para informar a situação. Enquanto esperávamos, estávamos tensas e preocupadas com o que poderia acontecer. Finalmente, a polícia chegou e fizemos uma queixa. Eles fizeram algumas rondas pela área, mas não encontraram ninguém suspeito. Essa experiência nos deixou desconfortáveis e alertas. Tínhamos certeza de que o homem havia nos seguido de propósito e não sabíamos qual era a sua intenção. Felizmente, ele não fez mais nada naquela noite, mas essa situação nos fez perceber que não importa o quão seguro você pense que está, é importante permanecer vigilante e tomar precauções. No final das contas, a segurança da nossa casa e da nossa privacidade é o que mais importa. Desde então, evitamos interagir com estranhos enquanto estamos nas nossas atividades na água e garantimos que sempre tenhamos algum tipo de comunicação com a polícia ou autoridades em caso de situações suspeitas.